9, 10 minutos, está connosco neste exato momento Constantino Paulo. Constantino, bom dia. Bom dia. Bem-vindo. Obrigado. Então, Constantino, a temática virada para a ascensão de jovens em cargos diretivos, empresas públicas e privadas. Hoje em dia temos muitos jovens que assumem posições chaves. Obviamente, falar desta temática, esta é uma hermenêutica muito complexa, porque a bom da verdade diz que se os jovens estão preparados a assumirem determinados cargos em instituições, mas é bom que se diga também que nem todas as instituições estão preparadas para receberem jovens em cargos diretivos. O que tem se constatado como que se quer uma hecatombe com relação a quando se toca nisto. Okay. Por quê? Porque de um tempo a esta parte, os nossos cotas não foram preparados. Não foram preparados, não querendo desprezar aqui os mais velhos, não. E não querendo também generalizá-los, não. Mas é que quando digo de preparação, a preparação da substituição. Porque eu acredito que nas instituições o que é que deve haver? Cada instituição deve existir aí um viveiro. Este viveiro de quadros, ok? Que os quadros para a ascensão são mesmo formados na instituição. Mas o que se vê atualmente, não. Acredito que agora, com esta nova vaga administrativa, com a nova ordem administrativa, como eu tenho dito, já há esta tendência. Certo. Já se faz sentir a ascensão dos jovens em grande escala. E é vigente, a nível praticamente de todos os ministérios, o bem-querer deste propósito. E quando fala da preparação, mencionou aqui que alguns mais velhos poderão não ter estado preparados para esse processo de transição. A questão que eu faço é, esta juventude que até está ávida em ocupar posições chaves, está preparada para assumir essas posições? Bem, até certa parte, em certa parte, alguma juventude está preparada para assumir determinadas funções ou determinados cargos. E se esta juventude não está preparada, eu pergunto assim, quem deveria preparar essa juventude? Certo. São os mais velhos. Porque o que é essa ascensão de cargos? Eu considero isto como um legado. Porque como a transição do poder é um legado. Nós vemos em grandes universidades, vou falar de universidades, vemos em grandes universidades em que a decana da universidade é uma senhora que está aí por 60, mas depois vem um jovem de 20, 30 e tal anos assumir a liderança, a posição. E eu tenho exemplos concretos disso. E também aqui no nosso país vou falar de algo muito sérrimo, que é a Polícia Nacional. Olha, parece mentira. A Polícia Nacional tem um viveiro de quadros. O viveiro de quadros da Polícia Nacional são os comandos municipais. Os comandos municipais têm as esquadras, ok? Aí os comandantes de esquadras. Se nós vemos quem são os futuros comandantes municipais, até mesmo provinciais, são provenientes das esquadras. É porque eles preparam, eles criam isto. E hoje também há N instituições que estão a viver isso. Mas é que, vou dar um exemplo, há muitos senhores nossos, mais velhos, que após a reforma, 3, 4 meses morrem. A que se deve este facto? Preparação. Porque quando nós pensarmos que os cargos são vitalícios e não podemos ser substituídos, então nós caímos numa letargia de pensamento. E esta letargia nos leva à morte. Por quê? Porque o homem, por natureza, tem um elemento aqui chamado timo. E o nosso timo, quando não está satisfeito, olha, acarreta conosco muitas situações. Situações até incríveis. É para tu veres quantos anos tem de ficar um diretor de escola. Se os mandatos são de 5 anos, então porque depois de 5 anos vem outro. Se eu pensar que agarrar aquilo não com amor pátrio, mas sim como que eu sou o dono da casa e daqui ninguém me tira, então nós temos essas consequências. Ele não se preparou, porque ele sente-se insubstituível, o dono.
e acontecem estas desgraças. Infelizmente, que ninguém queria que assim acontecesse. Constantino, a questão da juventude ocupar posições-chave é importante, porque tu já tocou aqui na trajetória que deve haver para que o legado seja deixado e que os serviços continuem a funcionar e cada vez melhor, até porque os jovens tendem a ser criativos, conservam energia e hoje em dia, com o evoluir da tecnologia, novos conhecimentos vão sendo inseridos para a melhoria dos serviços. Eu pergunto o seguinte, com esta nova vaga, conforme disse, essa tendência ou a nova forma administrativa, nós agora, jovens, que vamos tendo a oportunidade de ocupar esta ou aquela posição, não cairemos no mesmo erro que alguns mais velhos terão cometido? Bem, a situação é relativa e adversa. Por quê? Porque eu sou apologista de que onde há um jovem em ascensão, tem de ter um mais velho. Pois. Porque os nossos mais velhos são a nossa biblioteca viva. Mas o mais velho é uma biblioteca viva quando tem a capacidade de liderança e transmissão, ok? A capacidade de transmitir o legado da instituição. Se isso acontecer, nós não teremos muitos problemas e os jovens vão ascender, não vão... Porque o que é que os jovens precisam? Não cultivar ou cozer na mesma linha. Do legado, tirar o bom e deixar o mal. Ali nós conseguimos de progredir, conseguimos de criar novas instituições. Não precisamos de homens fortes nas instituições, repito isso. Nós precisamos de instituições fortes. E as instituições fortes só se prevalecerão quando existir um bom legado. O legado é a transmissão de conhecimento para que as instituições continuem firmes. Isto é que falta. E se nós vermos porque ali está um jovem, isto não vai em frente, então por que não acoplamos esse jovem, ok? Com forças adultas ou mais velhas, no sentido de remar o barco para frente e não para trás? Este é um dos elementos que tem que ser em conta, que tem que se ter em conta. E também deixar o compadrio. Aqui o que tem que existir aqui é o quê? É o fator competência. Porque não é o facto do A ou B ser licenciado, ser mestrado ou ser doutor, se não tiver capacidades cognitivas de exercer uma determinada função, então não pode avançar. Não pode avançar. E ademais, temos que saber que existem cargos que aspiram pressão. E existem cargos que aspiram muita criatividade. Então, é preciso que se vê isto. Eu não vou tirar, suponhamos, um cidadão da casa da sua mãe para gerir uma logística das Forças Armadas. É um atentado, um perigo. Claro, ele tem que passar por N formações, tem que entender o regime militar, para assim ele estar dentro da sua praia ou do seu campo de conforto. Ali nós estaremos a minimizar, a mitigar algumas situações que podem escambar-se para uma gestão ou ir por funções por compadrio e sem competências. Falou aqui da necessidade de explorarmos a experiência dos mais velhos, buscarmos um pouco mais a experiência daqueles que passam o pleonasmo, acumulam anos são bem experimentados. Pode haver aqui a possibilidade do surgimento de conflito de gerações dentro das instituições, porque o jovem saiu da universidade, acumula conhecimento científico e acha-se superior a um mais velho que tem um ensino médio, mas tem 30 anos de carreira. Como mitigar esse tipo de situações? Bem, o primeiro elemento aqui é aceitarmos que antes de nós, os jovens, havia uma outra geração, que é a geração dos mais velhos. E se existem museus, é porque a geração mais velha não pode morrer.
os jovens não podem vir às instituições com a áfama de somente assumirem o poder. Nós temos que ter em mente, primeiro, um dos elementos sine qua non, ou uma das condições sine qua non, é primeiro fazer carreira na instituição. Porque o vir da universidade, a universidade te dá uma bagagem teórica, ok? Os mais velhos dão-te uma bagagem prática. Uma experiência, ok? Porque até se tem dito que na boca de um mais velho tem dentes podres, mas saem palavras de ouro. Então, se nós queremos chegar longe, temos que primeiro respeitar as etapas. E estes que vamos encontrar, se o mais velho não entende de informática, é porque ele vem de uma época diferente da nossa. Mas então, ele pode entender bem de dactilografia. E o porquê não ensinarmos o mais velho a tentar caminhar conosco a informática? Ou auxiliá-lo. Ou auxiliá-lo, ok? Ele até pode ser o chefe, eu posso ser o técnico. E um dos problemas que aqui na nossa sociedade vive-se é que nós, enquanto técnicos superiores, ok, ou vamos às universidades, a busca somente do diploma. E não queremos apostar em questões técnicas. E quando chegamos às instituições, nós queremos os cargos de destaque, mesmo sem fazendo carreira. Tentando valorizar e desprezar o antigo. Mas não. Nenhuma sociedade a nível do mundo caminha sem os mais velhos. Eu vou tirar um exemplo do Vladimir Putin. Vou tirar o exemplo. O atual presidente presidente da Rússia. Onde está Putin, está um jovem. É só velarem para a administração Putin. E em Angola também, com o atual sistema político do presidente João Lourenço, já se vê isso. Olha, há um dos elementos que acabou aqui em Angola é: tu sabes quem sou eu? Sabes com quem estás a falar? E mínima atividade que tu tivesses a fazer, ou tu estás no trânsito, alguém bateu-te no teu carro, recebes um telefonema que o homem com razão passa a ter culpa. Isto, felizmente, acabou. As instituições hoje já respiram de alívio. Os jovens hoje já conseguem se ver nas organizações. Mas agora, o princípio do respeito é também de base, é de berço. Porque se eu não consigo respeitar os mais velhos na instituição na qual eu labuto e dali saem o meu salário, ok? Quem é este jovem na rua? Quem é este jovem na sociedade? Na família. Quem é este jovem na família? Então, estes elementos todos fazem com que formamos um bom funcionário. Porque nós não precisamos, não é a instituição que forma o bom funcionário, é a família que forma o bom funcionário. A família é o núcleo. A família é o núcleo fundamental, ok? Não é, e os jovens têm que ter em mente que não é a universidade só que forma um técnico superior. A universidade, no meu ponto de vista, como a casa do pensamento mais alto de uma determinada sociedade, dá-te 50% de formação. Por quê? 25% tu encontras lá, se a universidade tiver bibliotecas, livros para investigação. Certo. 25% o professor dá. Os 50% quem vai à busca somos nós. Então, a criatividade também nas instituições deve mergir-se a isto. Não obstante só querermos ascender, não. O que foi que eu fiz para as pessoas para chegar até aqui? O que eu faço para que eu venha merecer a confiança dos meus mais velhos? Porque a humildade também vem a ser um dos elementos importantes aqui. A humildade é importante nas instituições. E por tocar nessa questão da humildade, temos notado com bastante frequência algumas pessoas que chegam a cargos diretivos, já ainda jovens, e acabam por revelar um certo tom de arrogância, de prepotência, por estarem munidos de poderes. Isto é o que acaba de mencionar aqui, o desrespeito para com os outros, para com a própria instituição que eventualmente esteja a representar, e a falta de humildade. Ok, nesta concomitância é dali onde vem o fator formação. Por quê? Para apostarmos num jovem, temos que
olhar pela sua envoltura e saber dele, ok? Os homens é tipo ir à busca de um jogador para ser lançado. Temos que ter olhos clínicos para olhar para esse jovem. O que esse jovem pode dar para essa instituição? Certo. Será que quando catapultarmos para aqui, ele não vai ceder? Então, é do pequeno que se trouxe o pepino. Trouxe o pepino. Como fazer? Nós primeiro temos que conversar para quem queremos fazer com que esse jovem saiba estar. O ser estar é muito importante. E se virdes um jovem numa instituição com cargo de chefia, com pendor de arrogância em seu pensamento, é porque este jovem não conhece quais são as suas balizas E as suas e responsabilidades. as suas responsabilidades. Este jovem não tem capacidades para assim estar ali, porque a arrogância aspira ao quê? A arrogância aspira à incompetência. Porque o incompetente é arrogante. Ok? O incompetente é arrogante porque tem medo dele questionarem sobre algumas situações Então que ele tem de procurar uma forma tem que procurar uma forma de sustentar o seu poder, ok? De guardar o que ele esconde com arrogância. E assim as sociedades não crescem. As sociedades não evoluem. E ademais, e se virdes um jovem com este tipo de comportamento, pergunta primeiro de onde ele veio. Eu toco na família porque a família é chave. É chave. Aqui uma situação muito e que por acaso preocupa-me e creio que pode também preocupar o Paulo, e é por essa razão que inclusive o Paulo tem uma linha de pensamento muito virada para questões educativas. O que eu questiono é o seguinte: nós estamos a receber a experiência dos mais velhos, dentro das dificuldades, os limites, mas estão a saber transmitir para nós, souberam dar conta de que, afinal, é preciso transmitir, passar o legado para esses jovens, porque estes é que vão segurar o país. Estes é que serão os senhores de 60, 50 anos amanhã. Nós saberemos passar o nosso legado para os futuros que vão ocupar cargos diretivos. E a outra questão é, estamos em condições de administrar a coisa pública sem olhar para as nossas ambições particulares? Isto é adversativo e relativo ao mesmo tempo. Por quê? Primeiro, a primeira questão é que os jovens estão preparados. Os jovens estão preparados para assumir cargos, mas não os deixar caminhar sozinhos. Ok. É Não. preciso que os experientes estejam ali. É preciso que os experientes estejam ali para que nós, a nova geração, não cometamos erros crassos. Erros capazes de comprometerem a geração que nos segue. Ok? Isto é fundamental saber. E com relação à segunda questão... Que é a nossa capacidade de gerir a coisa pública sem olhar para os nossos interesses particulares. Okay. Somos jovens, não dispomos de dinheiro, mas estamos num poço de dinheiro, que é público. A ambição é desmedida quando a nossa consciência não é conhecida, ok? Em exercer para o bem da nação ou para o bem comum, ok? Então, todos nós queremos atingir um cargo, queremos valorizar-nos, mas o dinheiro não pode sobrepor a nossa moral. Isto é fundamental. Por quê? Porque se nós pensarmos que vamos para esse cargo para podermos nos enriquecer, então nós não estamos a ajudar a sociedade a evoluir. Agora, a consciência de cada um é que vai determinar se eu vou para aí para fazer crescer a instituição, para deixar também um legado ou para fazer riqueza. Porque ao irmos a essas instituições com o espírito de nos enriquecer, de querer cometer os mesmos erros que os nossos mais velhos já cometeram, qual será o nosso destino? O nosso destino será os tribunais, obviamente. Então, isto nós não queremos. Espero que a juventude tenha pensamentos dispares, pensamentos diferentes, alinhados para o progresso e não para a regressividade do país ou extorsão do erário público. Muito bem. Então, há aqui a necessidade de continuarmos a trabalhar a consciência da pessoa que vai assumir a posição-chave.
Constantino, que futuro se pode esperar de Angola do ponto de vista do posicionamento dos quadros nossos, particularmente esses que vão assumindo as novas posições? Eu espero que tenhamos um futuro brilhante, deixamos da vaidade, apostamos na intelectualidade, criamos competência para o fortalecimento do mosaico juvenil e dos próximos dirigentes deste país, porque a juventude agora, deixa-me lhe dizer, que achou o caminho mais certo para discutir os seus direitos para a rua. Mas este não é o caminho certo. Se nós apostarmos na formação, ingressarmos em certos partidos políticos, ali nós conseguimos discutir bem os nossos direitos. Porque eu ainda acho que os direitos dos cidadãos devem ser discutidos nas urnas, como está ali, brevemente vêm as eleições, e não nas ruas. Porque as ruas nós vamos destruir o que já conquistamos e temos uma juventude do pós-guerra, que é a juventude que está ali com os 18, 17, 19 anos. Esta juventude ainda não sabe mais ou menos quais são os eflúvios de um conflito armado. Então, para eles é muito normal, mas não é isso que nós queremos. Se nós queremos fazer melhor e mudar o país, é necessário que nos formemos mesmo. Porque eu sou apologista, não, eu sou cético em dizer de que os meninos de rua serão os dirigentes do amanhã. Não existem dirigentes do amanhã se não existir formação agora. Agora, o apelo que eu posso deixar a quem tem direito, neste contexto, o executivo, deve apostar em mais centros de formação profissional e também saber aplicar métodos propícios para o ingresso dos cidadãos ou dos nossos compatriotas para as instituições públicas ou privadas, e também o executivo deve apostar no mosaico empresarial, no sentido, porque quem emprega a maior parte da camada juvenil não é o Estado, e se nós pensarmos que o Estado tem todo o poderio para empregar os jovens todos desta nação, estamos a cometer um erro. É preciso que nas suas campanhas se diga mesmo em abono da verdade que nós vamos fazer a nossa parte, mas também contamos com a classe empresarial, no sentido de não prometer, haver mais promessas para a juventude e depois essas juventudes saem para a rua, começarem a cometer aí alguns escândalos produzidos por nós mesmos e que depois cria-se constrangimentos para resolver algumas situações. Eu não deixaria ir embora sem pedir um conselho para os mais... Conselho não, uma palavra para os nossos cotas, porque sem eles nós não teríamos aprendido o que hoje aprendemos. Aos nossos mais velhos, eu queria dizer que vós sois o alicerce desta nação, a nação de Neto, como eu tenho dito, os mais velhos são o alicerce desta nação. Espero que continuem a apostar na juventude. Nós somos vossos filhos. Não olhem, às vezes, pelos nossos afazeres. Procurem corrigir-nos e nós estamos do vosso lado. Vocês estão ali, é porque ontem também foram os jovens do ontem, são os mais velhos do hoje e não vamos poder discriminar os nossos mais velhos porque esta força é que viu o renascer da independência desse país. Eles merecem estar aí, mereceram o tempo que ficaram ali a governar o país e as transições trazem inovações, como ontem tivemos um presidente que hoje está em casa, que é José Eduardo dos Santos, hoje temos o presidente João Lourenço, que está com outras inovações, então espero que respeitemos os nossos mais velhos, porque eles são o guardião e as nossas bibliotecas vivas. As nossas bibliotecas vivas, e temos um profundo agradecimento e eterno, porque sem eles hoje não estaríamos aqui com a força que estamos e a vontade de continuar. Constantino Paulo, obrigado pela presença, até a próxima. Obrigado eu e estamos juntos. Sucessos. Obrigado. Caro telespectador, nós vamos fazer uma curtíssima pausa, vamos a um rapidíssimo intervalo, voltaremos com novidade.
Já já.